A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar seguimento ao vídeo anterior, onde eu denuncio a apostasia e a blasfêmia que há na lista secreta de ensinamentos do ano de 1984, tópico 6. Quando, no ano 2000, eu descobri que o Ministério praticava reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos, né? E eu, então, comecei a escrever, né, com o intuito de ensinar a respeito das nossas verdadeiras doutrinas, que são essas que estão no final do nosso cenário, na esperança que o Ministério viesse a corrigir esses erros, esses absurdos, né, que há no meio da nossa querida Irmandade, né? E por essa época, lá por volta de 2004, eu descobri também, fui informado, né, me disseram que no ensinamento a respeito das instruções a respeito da realização da ceia do Senhor, haviam ali heresias, e heresias tais que eram até de caráter diabólico, né? E eu comecei a escrever a respeito disso, no bom e velho Orkut, se vocês lembram, né? Tinha antigamente o Orkut. Comecei a escrever, mas eu sempre tive problemas assim de consciência. Por quê? Porque eu não tinha os documentos. Eu não tinha nenhum documento que mostrasse isso. Quando foi no ano de 2012, então, eu fiz o primeiro vídeo a respeito desse assunto. A parte 1, a CCB, a blasfêmia na Santa Ceia do Senhor, parte 1, que foi esse vídeo que você vai assistir agora. Veja o que eu estou dizendo. Tem mais um detalhe que eu gostaria que você explicasse, defendesse, contestasse, tá bom? Então vamos lá. O texto está em Lucas, capítulo 22, versículos 20, né? E o versículo 20 só. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja, ele fala a palavra cálice usando uma linguagem figurada. Ele usa o continente no lugar do conteúdo. O conteúdo do cálice da ceia, qual era? O vinho. Por sua semelhança com o sangue, o vinho é líquido e vermelho. O sangue é líquido e vermelho. Então veja, nessa expressão do Senhor Jesus, ele fala: este é o cálice. A palavra cálice é o continente, porque o que importa é o conteúdo. O conteúdo é o vinho, que simboliza o sangue. Mais adiante, ele diz ainda, em Mateus, ele diz ainda: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Ora, ninguém bebe o cálice, a gente bebe o vinho, que na ceia o Senhor Jesus ensinou que o vinho simboliza o seu sangue. Está correto até aqui? Entendeu bem as minhas comparações? Eu acredito que você compreende estas coisas melhor do que eu, porque, como eu já afirmei em várias oportunidades, sou analfabeto de pai e mãe.
Agora veja o seguinte, meu querido Romário. Nossos ministros estão agradecendo o cálice com o cálice vazio. Que para mim isso se constitui numa blasfêmia, num insulto a Deus. É como se passasse o recado, ó, esse sangue não vale nada. Não estão agradecendo pelo sangue, simbolizado pelo vinho. Estão agradecendo por um cálice vazio. Hã? Me diz uma coisa, meu filho. O que você acha disso? Está correto ou está errado? Não é verdade? Então nós estamos aí com um grande questionamento, tal, muita gente contestando que todos nós bebemos lá num cálice só, né? Entendeu? E isso pode trazer muitas doenças, e é um fato, né? Mas saber o que o cara tem no seu organismo quando ele toca lá no cálice? O correto é usar copinhos descartáveis, cada um ter o seu próprio cálice. E fazer como as igrejas evangélicas fazem. Eles, na hora de agradecer pelo sangue derramado na cruz, o povo é ensinado a levantar o cálice para agradecer o sangue que foi derramado, usando o simbolismo do vinho nele contido. Então, filho, eu quero que você me explique, em vez de a gente ficar com essa conversa aí, de véu, não pode, não pode, porque afinal de contas ninguém tem nada contra quem usa o véu. Ninguém tem nada contra quem tem, ó, apesar de não ser doutrina, quem tem o véu como uma doutrina. Ninguém está se incomodando com isso. O que incomoda é que é o fanatismo religioso, o exclusivismo, né? Do tipo, a congregação é a virgem escolhida do Senhor porque usa o véu. Todas as demais são prostitutas. Só isso, filho. Esse argumento de dizer, as mulheres que oram a Deus, não ouve as mulheres que oram a Deus com a cabeça descoberta. Deus não aceita o culto de uma mulher que cultua a Deus com a cabeça descoberta. É só isso aí, filho. Não precisa fazer esse cavalo de batalha. Tá bom? E também, não desvia a conversa para discutir versões bíblicas, tá? O texto de Erasmo de Roterdã, o texto de João Ferreira de Almeida, essas coisas todas, porque, de fato, manuscritos, de fato, nem você nem eu entendemos nada disso, sabe? Tá bem, tá bom, você quer levar a conversa nossa para esse campo aí? Eu vou respondendo, tá? Vou quebrando você na espinha, tá? Porque apesar de analfabeto, eu não sou idiota. Mas vou colocando as verdadeiras questões que estão mandando, não só a alma dos anciãos, diáconos, cooperadores e toda a irmandade para o inferno, mas o mais importante, a sua também, tá bom? E beijocas no seu coração. Então, porque são ocultistas, né? Tudo escondido, em listas secretas de ensinamentos, né? Eu tive muitos problemas de consciência, né? Porque, veja, a ceia do Senhor é um simbolismo de algo que é o que há de mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do próprio Deus, que veio ao mundo e sofreu na cruz do Calvário a culpa dos nossos pecados, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E eu tinha problemas, sabe, de consciência a respeito não só dos textos que eu escrevi ao longo de 8, 9 anos, mas também do vídeo que eu publiquei. Porque uma coisa é você escrever, sabe? Agora, quando você usa do vídeo, imagem vale mais do que 1000 palavras, tá? Um vídeo, denúncia como esse que eu fiz,
eu comecei a ter sérios problemas de consciência, sabe? E quase tirei o vídeo do ar, quase tirei o vídeo, sabe, da internet. Veja, quando eu confesso isso, dá uma olhada nesse vídeo agora. Quando eu fiz esse vídeo, A blasfêmia na Santa Ceia da Congregação Cristã, parte 1. eu tinha apenas a informação de terceiros. E eu não tinha certeza absoluta, sabe? Quase que eu tirei o vídeo do ar. Quase que eu tirei o vídeo do ar. Mas hoje eu tenho documento, eu tenho a documentação. Tá? Esse documento está na lista secreta de ensinamentos do ano de 1984. Tá? Eu vou ler para você agora para que você tome conhecimento disso. Tá? Diz assim, é o tópico número 6. Tá? Diz assim: erros de doutrina. Aliás, tópico número 6, reconciliação nas santas ceias. Apresentar o pão e o cálice e não o vinho. Continuação de santas ceias. Então tá, falar sobre reconciliação a princípio, né? Agora depois diz assim, ó: servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice não o vinho. O cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Depois assim, diz assim, ó: o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Caso contrário, a oração só será para aquela rodada. O servo que ora pelo pão, não ore pelo cálice, e vice-versa. Apresenta só o que vai servir. Tá? Bom, depois o ensinamento manifesta preocupação com as toalhas que são usadas na ceia do Senhor. Diz assim: toalhas para mesas de Santa Ceia não devem ter símbolos, como seja cachos de uva, espiga de trigo, pão e outros desenhos alusivos. Nem convém colocar o dístico em nome do Senhor Jesus, pois a tribuna já o tem. As toalhas devem ser simples, contudo, se alguma toalha já tiver gravado em nome do Senhor Jesus, não é necessário substituir-se por outra. A próxima far-se-á simples, sem gravação. Ah. Então veja, o tamanho do absurdo. O tamanho do absurdo. Primeiro o argumento, né, para orar pelo cálice vazio. Diz que, caso contrário, a oração será só para aquela rodada. Tá? Então, esse é um absurdo, né? Isso não faz sentido. Tá bom? E veja também a preocupação seguinte: eles estão preocupados com a toalha. A toalha que vai sobre a mesa. Entendeu? Se ela tem desenhos de cacho de uva, espiga de milho, pão, se tem alguma coisa escrita. Tá? E o vinho? O vinho, ele na ceia, ele está dentro de um vasilhame, ou uma garrafa PET de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros, ou um garrafão. Onde está esse vinho? Debaixo da mesa, em qualquer lugar. Tá? Veja que o ensinamento não tem a menor preocupação quanto ao vinho. Ao vinho. Tá? Eles estão preocupados com detalhes absurdos, inúteis, sem sentido, com símbolos em toalhas. Se ao menos eles tivessem tido a preocupação, o cálice deve estar vazio ao se orar por ele. Mas o vasilhame, a vasilha que contém um vinho, deve estar sobre a mesa, ao lado do cálice. E não, sabe, o ensinamento passaria, sabe? Eu não teria o que contestar. Mas do jeito que está, preste atenção.
quem vai atender a ceia, deixa a vasilhame que contém o vinho em qualquer lugar. Com certeza, na grande maioria das vezes, está debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Tá? E outra coisa que diz aqui, que o cálice simboliza, né, o corpo do Senhor Jesus e o seu sangue, ou simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Em absoluto. Em absoluto. O que simboliza o seu sangue é o vinho, não há dúvida a respeito disso. Por quê? Porque o vinho é vermelho, o sangue é vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido. Então, está aí, ó, a blasfêmia destes homens na ceia, ao fazer a ceia do Senhor. Tá? Você e eu, que não somos, a gente está na inocência, né? Eles estão fazendo essas coisas na ceia e você não percebe. Eu, 40 anos de congregação, nunca percebi isso. Nunca. Sinceramente, nunca percebi isso. Mas o maçom, o cara da maçonaria, que a vida deles lá é fazer sinais e usar símbolos, né? É uma religião de sinais e símbolos. Ele vê estas coisas, ele percebe o que está sendo transmitido. E ele percebe que o ministério ali está debaixo do domínio e da orientação da maçonaria. É isso. A princípio, né, lá por 2004, 2005, 2006, quando eu só escrevia lá no Orkut, né, eu pensava que era ignorância, né, falta de conhecimento do que a Bíblia diz, entendeu? O pessoal que não tem um estudo bíblico, não procura aprender o que a Bíblia diz, então resulta em coisas semelhantes, né? E eu fiz muito texto educativo, explicando e tal. Eles nunca deram atenção. Não é que eles estivessem fora do conhecimento deles, né? Eles devem ter lido muita coisa do que eu escrevi, mas nunca botaram atenção, nunca corrigiram isso, entende? Aí, lá em 2012, eu comecei a fazer vídeos a respeito disso, tá? E eu já fiz 14 vídeos. 14 vídeos tratando desse assunto. Quer dizer, eles sabem muito bem, tá, o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, a ceia do Senhor, e o mal que eles estão praticando. Eles não são inocentes. A princípio eu pensei que era ignorância, né? Cego, guiado por cego, né? O Senhor Jesus falou, cairão ambos no buraco, na cova, né? Mas agora não, eu estou convencido, são homens perversos mesmo, endemoniados, porque eles perverteram o primeiro ponto de doutrina, né, que diz que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Eles acrescentaram a palavra com o tempo. O nosso primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E eles há 50 anos vêm ensinando para o nosso povo que a guia de fé e conduta é a boca deles. E eles usam a Bíblia para dar sustentação às mentiras que eles estão pregando para a nossa irmandade. Perverter o segundo ponto de doutrina, tá? Sacando o verbo haver, que mostra que, está lá escrito que nele há 3 pessoas distintas, verbo haver, que mostra uma situação imutável, né? O verbo haver não admite mudança. A personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas no passado, agora e será para sempre, né? Eles sacaram o verbo haver e o trocaram pelo verbo estar, que admite mudança, né? Vou dar um exemplo aqui. Ontem você estava doente, mas hoje você está curado. Entendeu? Viu como mudou? Então eles trocaram, diz lá, nele há 3 pessoas distintas, eles trocaram pelo verbo estar. Nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sacaram também a frase 3 pessoas distintas. O que eles querem dizer com isso? Que a divindade do Senhor Jesus era ocasional. Não sei, nem ele sabe explicar isso. O fato é que eles ficam negando a Escritura como
infalível, regra de fé e prática, toda inspirada por Deus, e perverter o segundo ponto doutrina, na realidade são as duas armas de Satanás. Primeiro, desqualificar a Bíblia, porque a Bíblia dá testemunho. Desqualificar a Bíblia é desqualificar o testemunho do Senhor Jesus, porque a Bíblia dá testemunho desde o primeiro verso do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, entendeu? E desqualificar o próprio, né? O Senhor Jesus na sua divindade, entendeu? Então, são essas as duas armas de Satanás para levar o povo para o inferno. E eles já fizeram isso. Desqualificaram também, perverteram também o quinto ponto de doutrina, que afirma que a regeneração ou o novo nascimento, que é a mesma coisa, está dizendo que regeneração, novo nascimento, é o nascimento do crente, um novo filho de Deus. Como você lê lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o que acontece quando alguém nasce de novo? Nasce filho de Deus, ele é gerado novamente, como diz lá no Evangelho. Nascer não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por quê? O crente recebe a habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus mora no corpo do crente. Como o Senhor Jesus mesmo disse, ele estará convosco. Se eu não for, ele não virá a vós. Mas quando eu for, ele virá a vós. Ele habitará convosco e estará em vós. E diz ainda, para sempre, para sempre. O Espírito de Deus jamais abandona o corpo do crente. Tá? Então, com a presença do Espírito de Deus, né, nesse exato momento que o Espírito de Deus habita no crente, acontece o que está em 1 Coríntios 5,17. Quem está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O crente recebe o poder de Deus para viver uma vida cristã digna, bonita, abençoada, cheia do poder, cheia do fruto do Espírito Santo. Agora, eles fizeram o quê? Perverteram o quinto ponto de doutrina para uma salvação em duas etapas. Lá está escrito agora, leia no Inário número 5, que a regeneração é o novo nascimento. E de o virou e o. Então, na cabeça deles, a regeneração, o novo nascimento ocorre quando você batiza. Tá? Quer dizer, você foi perdoado do pecado original, até o momento que você batizou. Dali para frente é por sua conta e risco. E você vai ser regenerado só quando entrar na glória de Deus. Tá? Então, isso atira no lixo o evangelho da graça de Deus, que você lê lá no livro de João. Lê lá ele falar por 20 vezes. Quem crê em mim tem a vida eterna. Tá? Então, está provado, então, que estes homens, né, eles não creem na Escritura Sagrada, como a palavra de Deus, apostatando das nossas doutrinas originais, nem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão numa apostasia total. Numa apostasia total. E está provado que são homens perversos e maldosos, porque até o dia de hoje não corrigiram, né? Veja, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é o que há de mais sagrado em toda a Bíblia. E eles não têm medo, né? O menor temor de meter suas porcas mãos no sacrifício do Senhor Jesus. Para o vídeo por aqui, fiquem todos na santa paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.